Olá, meus amigos, é uma satisfação imensa tê-lo aqui mais uma vez no nosso canal. E veja só, esta aula é uma continuidade da aula anterior, é o mesmo assunto, Revolução Russa. Porém, nós separamos, em diversos vídeos para que não fique muita informação na sua mente, para que a gente não corra demais, para que você consiga finalmente aprender o assunto, tá? Por isso que eu estou dando o prazo de uma semana entre um vídeo e outro, para que você possa finalmente aprender essa questão da Revolução Russa. Então, se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar ou é aqui, vou deixar um botãozinho, tá vendo aí? Aperta aí para você ver o que é que vai acontecer. Quando você aperta, aparece o vídeo anterior, tá vendo? Você clica, vai lá e assiste. Depois você volta aqui e aí você vai poder então entender esta aula, porque esta aula é uma continuidade daquela aula. Lá nós falamos sobre a Rússia na época do czar. Aqui a Rússia vai sair da mão do czar. E no final daquele vídeo eu disse que um cara chamado Karl Marx escreveu um livro e as ideias de Karl Marx começou a circular e foram bem aceitas entre os russos, sobretudo entre os camponeses e entre os trabalhadores das fábricas. Por que é que eles aceitaram? Por causa da situação em que eles viviam. Era uma situação precária. E para entender isso, você também vai ter que voltar lá e assistir a aula, tá bom? E o que aconteceu? Finalmente, depois que as pessoas leram esse livro de Marx e absorveram as ideias dele, passaram a concordar naturalmente, né? Eles vão começar a organizar então um partido político dentro das ideias socialistas. E aí eles organizaram em 1898 o Partido Operário Social Democrata Russo. E qual foi a decisão que o czar tomou quando ficou sabendo da formação desse partido? A pior decisão que ele podia tomar na vida dele, que foi mandar desfacelar o partido, tá? O partido não existia mais, ficou proibido ali na Rússia, e ele mandou prender os seus líderes. Agora, preste atenção, por que eu estou dizendo que foi a pior decisão que ele podia tomar? Porque toda vez que você tenta silenciar alguém que pensa diferente de você, calar a voz dos seus adversários políticos, processar os seus adversários, mandar prender, mandar perseguir, na verdade, você vai estar dando força aos seus adversários políticos, não é? Porque quando você persegue os seus adversários, você se coloca no papel de vilão, você se coloca no papel de alguém que está cesseando a livre manifestação. Lembre-se do que disse Voltaire: eu posso não concordar com uma só ideia do que você me diz, mas defenderei o seu direito de dizê-lo. Então, eu posso não concordar, agora é calar sua voz, tentar silenciá-lo, não deixar que o diferente possa ter a livre manifestação. Isso não é uma atitude inteligente. E, nesse momento, o czar tomou a pior atitude que ele podia. Porém, ele não conseguiu prender todos os líderes. Alguns deles conseguiram fugir. Entre esses que fugiam estavam o Vladimir Ulyanov, o Lev Brustain. Eles, então, deixaram a Rússia e, fora da Rússia, eles começaram a se organizar. É claro, eles estavam agora revoltados, indignados, queriam uma revanche e disseram: já que nós estamos sendo perseguidos, vamos devolver. Já que o governo está tomando uma medida dura contra nós, nós devolveremos na mesma moeda. E no ano de 1903 foi organizado um congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. E neste congresso, pela primeira vez, observou-se uma diferença entre os membros desse partido. Todos eles gostavam das ideias de Karl Marx, todos eles eram socialistas, porém, eles tinham divergências no tocante ao modo de ação e no que é que eles iriam fazer para chegar ao poder dentro da Rússia. O que aconteceu? Nessa ocasião, nós vamos ver que o partido se dividiu. A estratégia de Lenin era uma luta revolucionária
e ter um partido centralizado, disciplinado, que unisse soldados, operários e camponeses. O objetivo era conquistar o poder por meio da Revolução Socialista. Porém, Martov tinha outra ideia. A estratégia dele era promover uma revolução burguesa contra o czarismo e depois chegar ao socialismo pela via eleitoral democraticamente. O objetivo era aliar-se à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. Então, gente, preste atenção, nós vemos aqui duas teses. Uma tese é a tese moderada do Martov e a outra tese é a tese radical do Lenin, que queria o poder através de uma revolução socialista. E as pessoas que estavam participando ali daquele congresso puderam dar sua opinião. E qual foi a opinião da maioria? A palavra maioria, ela quer dizer bolchevique. Ou seja, a maioria, os bolcheviques, acabaram concordando com a tese radical de Vladimir Lenin, de fazer uma revolução para poder chegar ao poder. E a minoria, a palavra minoria quer dizer menchevique. Então, menchevique, minoria, bolchevique, maioria. Se a maioria, se os bolcheviques seguiram as ideias de Lenin, os mencheviques, a minoria, seguiu as ideias de Martov. Mas naquele congresso, as ideias que prevaleceu foram as ideias de Vladimir Lenin. Está aí, então, uma breve explicação do que é bolchevique e menchevique, tá bom? Em 1904, o czar toma uma outra medida que iria acabar desgastando ainda mais o seu governo. Ele decidiu entrar em guerra contra o Japão, pelo controle da Manchúria. Ele queria o controle daquela região. É claro que isso vai gerar gastos, porque se você vai a uma guerra, você vai ter que gastar, com fardamento, com alimento, com armas, enfim. E isso vai acabar sobrecarregando ainda mais a população pobre da Rússia. E por volta de 1905, nós vamos ver uma revolta operária na cidade de São Petersburgo. O que foi que provocou essa revolta de 1905? Foi o seguinte, vamos lá, vamos entender essa história direito. 4 trabalhadores de fábrica foram expulsos e os colegas mostraram solidariedade, disseram, não, eles não podem serem demitidos. E aí, então, um padre decidiu fazer uma manifestação, que seria uma manifestação pacífica, era o padre Gapon, tá? E eles iriam redigir um documento e iriam entregar esse documento na mão do czar, tá? Ou seja, eles iriam marchar pela Rússia até o palácio do czar, e quando chegasse lá, eles esperavam que o czar viesse recebê-los e eles iam entregar esse documento na mão do czar. E ali haviam reivindicações. O que era que estava escrito neste documento? Vou ler para vocês. Majestade, nós trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos e desamparados, vimos a vossa presença, majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito. O que é que eles queriam, gente? Olha só. A redução da jornada de trabalho para 8 horas. Lembre-se, eles trabalhavam 14 horas. Eles queriam reduzir para 8 horas. O estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia. E a abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e o envolveram numa guerra vergonhosa. Eles estão aqui se referindo a essa guerra lá da Manchúria contra o Japão. Essas coisas, majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Não recusai ajuda a vosso povo. Destruí o muro que se levanta entre vós e vosso povo. O que nós vemos aqui, na verdade, é um pedido, ao czar que ele colocasse a mão na consciência, compreendesse qual era o sofrimento daquele povo e pudesse atender os anseios daqueles manifestantes. E preste atenção que no documento ele fala sobre parar o trabalho. E 80 mil trabalhadores pararam o trabalho. Isso acabou provocando a derrubada do suprimento de energia
na capital. E eu desconfio, que acabou chateando, não é, o czar. O czar ficou chateado com esta decisão. E aí os manifestantes então se reuniram e, liderados pelo padre Gapon, começaram a marchar no domingo, dia 9 de janeiro. Eles saíram em marcha. Segundo os historiadores, foi uma manifestação pacífica. Eles, enquanto caminhavam, cantavam hinos religiosos, carregavam bandeiras com símbolos religiosos, né? E ao chegar ali no palácio, eles foram recebidos pelos soldados. Bom, a maioria dos historiadores fala que eles já foram recebidos a bala, mas não foi bem assim que aconteceu. Eu vou contar para vocês aqui. Eles chegaram ali e os soldados realmente, né, receberam eles com certa agressividade. Gente, até hoje a polícia russa, ela tem o hábito, né, de expulsar as pessoas ou de castigar aqueles que desobedecem na base das chicotadas. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link de um vídeo aí para que vocês possam ver. Por exemplo, um grupo de mulheres que estavam fazendo uma manifestação meio agressiva, e a polícia da Rússia não tá para brincadeira, eles chegam dando chicotada mesmo, né? E aí, quando aqueles manifestantes chegaram cantando e tal, e o padre estava com um documento ali pronto para entregar para o czar, a polícia, né, do czar começou a vir com agressividade, dando chicotada. Saiam daqui! Pá, pá, pá. E você sabe que no meio de uma multidão sempre existem pessoas moderadas que estão conscientes que precisam respeitar as leis, as autoridades, enfim, né, pacíficas, mas existem também, no meio de toda a multidão, tem todo tipo de gente, né? Tem também as pessoas mais exaltadas. E aí, quando foram recebidos na base de chicotada, é claro que alguns ali acabaram reagindo. E a polícia era a polícia do czar. Nós já falamos aqui que o czar tinha um poder absoluto, e logo a polícia reagiu com violência e começou a atirar na população que estava desarmada. E aí, gente, diversas pessoas ali, diversos manifestantes, né, foram mortos e milhares deles ficaram feridos e o sangue começou a escorrer ali. Gente, estava caindo neve, né? Estava caindo neve e o sangue começou a escorrer ali no meio da neve. E como era o dia de domingo, esse episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. E a população no geral, porque você tem que ter em mente uma coisa, ali naquele meio haviam crianças, idosos, enfim, e pessoas que tinham parentes que nem tinham ido para essa manifestação. Então, toda a população da Rússia ficou extremamente indignada, né, com a reação da polícia do czar, né, em receber essas pessoas na base de chicote e de bala. E aí, é claro que ninguém recuou. Eles já tinham perdido os parentes mesmo, é aquela coisa, não tenho mais nada a perder, vamos para cima agora. Eles começaram a promover uma série de greves e de revoltas. Então, ao invés deles recuarem, pararem de fazer greve, aí é que eles intensificaram as greves e aí é que eles intensificaram aquelas revoltas. Lembra do que eu falei? Né? Quando você tenta silenciar é pior, né? E a mais famosa dessas revoltas foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin, né? O que é que eles começaram a reivindicar ali? Eles queriam o fim dos castigos corporais e também se manifestaram contra a fome a que eram submetidos na marinha czarista. E a gente começa a ver, dentro daquele cenário, que até homens que eram fiéis ao czar também acabaram ficando revoltados e começam a aderir também às manifestações dos trabalhadores e da população. E naquele momento a coisa estava ficando cada vez mais feia para o czar, porque ele estava enfrentando essa agitação toda dentro da Rússia e fora, naquela guerra que ele travava contra o Japão, né, a Rússia perdeu a guerra, levou uma sova. Então, o czar estava ficando desmoralizado. Quando ele percebeu isso, ele decidiu atender uma reivindicação dos populares. E quando o czar olhou que estava todo mundo exaltado, que a população estava revoltada, ele falou: rapaz,
nós fizemos besteira, eu preciso do apoio da população, o que é que eu vou fazer para conter esse povo? Aí ele teve uma ideia, e a ideia foi convocar a Duma, que era um corpo de deputados eleitos pelo povo. Ou seja, o czar, naquele momento, sinalizava para as pessoas que ele não iria mais governar sozinho e de forma autoritária, mas que ele iria ouvir representantes eleitos pelo povo. Quando ele tomou essa decisão de convocar o Duma, a população acalmou, a poeira baixou e tudo parecia voltar à mais absoluta tranquilidade. Porém, gente, o que aconteceu? Em 1914, ele estava decidido, né, a manter o controle ao acesso no mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, e aí a Rússia czarista entra na Primeira Guerra Mundial. Na aula da Primeira Guerra Mundial, eu falei sobre o assunto. Se você não assistiu, assiste, vai lá. Eu vou deixar os links aí embaixo também para facilitar, né, você voltar. E quanto mais você vê vídeos, mais você vai aprender e mais a história vai fazer sentido, porque é como eu estou lhe dizendo, né? Isso aqui é como assistir uma série. Para você compreender tudo o que está acontecendo, às vezes você vai ter que voltar no capítulo anterior, tá bom? Então a Rússia entrou na Primeira Guerra e de repente o czar viu que a população já estava acalmada e aí ele falou assim, bom, convoquei a Duma, acalmei a população, agora eu já posso voltar a assumir o controle da situação. E aí, gente, ele voltou a governar da mesma forma autoritária que antes. E o que é que acontecia lá na parte externa? 3 milhões de soldados foram mortos na Primeira Guerra. Além disso, eles começaram a voltar a gastar, porque como eu falei, quando você participa de uma guerra, você tem gastos, né? Voltou a gastar com fuzis, com botas, com cobertores, treinamento adequado, né? Afinal de contas, o exército russo dependia disso tudo para continuar se mantendo forte e firme na guerra. E diante das revoltas sucessivas na Primeira Guerra, a população começou a jogar a culpa no czar. A culpa é do czar que nós estamos levando uma sova nesta guerra. Eu acho que nós estamos perdendo mais do que nós estamos ganhando. Então essa guerra não é interessante. Não é interessante que nós permaneçamos nessa guerra. Até porque quando você enfrenta uma guerra, você acaba trazendo mais problemas ainda para a vida da população do seu país. E todo esse contexto vai fazer com que as pessoas voltem às ruas, né? E aí as pessoas vão começar a fazer protestos, né? Com saques a armazéns, saques a lojas. Isso vai começar a se alastrar por toda a Rússia. E no dia 23 de fevereiro de 1917, uma multidão marcha novamente contra o Palácio do Czar. Quem marchou naquela ocasião? Tecelãs, operários, soldados do exército czarista, nessa ocasião, também se juntaram àquele grupo. Então veja só, na primeira manifestação lá do Domingo Sangrento, nós não tínhamos a participação de soldados czaristas, mas nessa ocasião eles se juntaram à população. E de fato eles marcharam, tomaram todos os prédios públicos e derrubaram o governo do czar. Naquela ocasião, eles formaram um governo provisório, até que eles tomassem uma decisão do que queriam fazer, né? Então, provisoriamente, nós temos algumas pessoas ali que estão tomando as decisões do país. E quem assumiu o poder naquela ocasião foi o Alexander Kerensky, que era um cara moderado, não é um cara radical. E ele tomou algumas medidas para acalmar a população, para agradar a população e para parar com todas aquelas ondas, né, de agitações que você sabe que não é bom para o país, onda de agitação, tá bom? E o que foi que ele fez? Libertou os presos políticos, que eram aqueles operários, aqueles socialistas que foram presos pelo czar, puderam ganhar sua liberdade. Depois também eles concederam a liberdade de imprensa. Se você quiser entender essa questão, volta na aula anterior que eu falei sobre isso lá. E por fim, ele permitiu a volta dos exilados, daquelas pessoas que precisaram fugir, né, na época em que foram perseguidos pelo czar. Entre essas pessoas estava o Lenin. Essa parte não foi muito boa para o Kerensky, não. Porque em abril de 1917... o Lenin volta, mas apesar de saber que o czar havia caído,
você tem que lembrar de uma coisa, ele era o quê? Era um bolchevique. Lembra das ideias da maioria, dos bolcheviques? Qual é que era a ideia que eles tinham? A ideia que eles tinham era simplesmente de fazer uma revolução radical e não uma revolução moderada. E aí ele passa a defender as ideias dele, como por exemplo, a derrubada do governo provisório. Ele não apoiava o governo provisório, que permitiu a volta dele, inclusive. Ele pregava a derrubada desse governo. A retirada da Rússia da guerra. Ele queria, porque queria que a Rússia fosse retirada da Primeira Guerra Mundial. Ó, tem que tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E quando eu assumir o poder, eu vou fazer isso. Outra coisa que ele também começou a defender foi a repartição das terras entre os camponeses. Da terra, porque a maioria da população da Rússia, como nós falamos na aula anterior, trabalhava no campo, mas, porém, não possuíam seu pedaço de terra. E aí, ele criou o famoso lema, esse lema é bem abordado, bem tratado nas aulas de história, que é paz. Por que paz? Porque a Rússia vai sair da Primeira Guerra. Terra, por que terra? Porque os camponeses não têm terra e aí vão ter a sua terra, isso aí no discurso dele. E terceiro, pão, ou seja, que é o problema da fome que abatia ali a Rússia naquele momento. Então esse era o lema de Lenin para poder chegar ao poder através daquilo que ele sonhava e que ele já defendia antes, que era uma revolução socialista. Outro lema que ele também pregava era todo o poder aos sovietes. Essa palavra soviética quer dizer o seguinte: conselhos de deputados eleitos por operários, camponeses e soldados. Ou seja, era um conselho que iria representar a vontade do operariado, a vontade do camponês e a vontade do soldado. Nós temos aqui três interesses. Então ele dizia todo o poder ao soviético. É claro que essas três pessoas, né, ouviram o discurso de Lenin e disseram: nós vamos apoiá-lo. Nós vamos promover outra derrubada, né, que dessa vez não é mais a derrubada do czar, mas a derrubada do governo provisório, e vamos colocar Lenin no poder. E em 24 de outubro de 1917, a população acompanhou, então, o Lenin e o Trotsky, e eles invadiram novamente ali, né, os prédios da cidade de São Petersburgo, tomaram o poder, e essa era a segunda revolução, foi a revolução que acabou prevalecendo, ou seja, a revolução dos bolcheviques, a revolução da maioria, tomar o poder à força. E sendo assim, pela primeira vez, nós vamos ver esta bandeira aí ser hasteada, que é a bandeira comunista. E Lenin assumiu a liderança, né, no cargo de presidente do Conselho de Comissários do Povo e começou então a governar dentro da Rússia. Mas e aí? A Rússia virou um paraíso? A bandeira comunista estava tremulando? O socialismo foi implementado? O céu na terra estabeleceu-se na Rússia? Você quer saber sobre isso? Então, se inscreve, ativa o sininho para você ser avisado, porque isso é um assunto que nós vamos abordar na próxima aula, tá bom? Já estou instigando você a fazer sua inscrição nesse canal, a clicar no sininho e a deixar o seu like para ajudar a impulsionar este vídeo. Vou deixar uma atividade para você responder, para que a gente possa ver se você realmente entendeu e absorveu tudo aquilo que eu falei aqui. Tá gostando da aula? Comenta aí abaixo, se inscreve no canal, beijo no seu coração. Valeu!